Uma boa tarde a todos e a todas. É para mim uma honra estar aqui palestrando, conversando com colegas tão importantes. Eu gostaria de dizer que participar da rede do Advances and Cleaner Production para mim é uma honra. E eu vou trazer um pouco aqui do que nós estamos fazendo acerca do marketing da sustentabilidade, com especial foco na viabilização de uma universidade empreendedora. Era para ter trocado. Ok. Eu peguei só no site de uma das universidades de Berkeley, e esses são o conjunto de empresas que nasceram dentro de Berkeley. No momento em que o mundo se torna cada vez mais global, que o mundo se torna cada vez mais próximo, que a comunicação, que as coisas fluem, nós temos que, como brasileiros e brasileiras, avançar e nos espelhar nesse momento para trazer progresso para o Brasil. A Universidade Empreendedora, como Berkeley, ela ajudou, ela esteve na gênese de todas essas empresas. E se vocês forem olhar o desempenho dessas empresas, vocês verão que existe um tesouro ali. Um tesouro, literalmente falando, eu falo de um tesouro financeiro. E qual é a razão da existência desse tesouro financeiro? É que as universidades, e aí falamos de nós, professores e professoras dos cursos acadêmicos, a Universidade de Berkeley e outras tantas ao redor do mundo, trabalham no nascimento do conhecimento. Talvez seja ruim para a gente explicar para um amigo o que nós estamos pesquisando. Pouca gente detém esse conhecimento. Em contrapartida, se esse conhecimento se a gente consegue transformar esse conhecimento em algo que possa ser traduzido num produto, num serviço, o potencial de ganho é enorme. À medida que o tempo passa, nós vamos tendo um maior número de pessoas que dominam o conhecimento e o valor desse conhecimento vai cair. Na realidade que nós estamos, precisamos estar sempre lá, na ponta. Berkeley fez isso, a Alemanha fez isso, Itália fez isso, vários países fizeram isso. E aí eu queria começar aqui uma análise que eu vou basear a minha palestra, que é na importância de pesquisadores que criam teorias. Pesquisadores que vão em campo, que desenvolvem métodos, soluções matemáticas, que entendem. E existe um segundo grupo de pesquisadores que se ocupam de trazer para dentro da universidade, em seus estudos, a visão de como funciona o mercado. Quando nós conseguirmos combinar o desenvolvimento de algo que não existia, conectado com o que o mercado demanda, nós temos a combinação que pode levar ao sucesso de uma universidade empreendedora. E aí, quando a gente começou a trabalhar com isso, nós dissemos, bom, mas nós vamos nos concentrar na economia circular. E dentro da economia circular, nós vamos seguir o que postula a Fundação Ellen MacArthur. Muito bem. Então, nós queremos contribuir com o mapeamento de mercado. O meu grupo, nós não somos muito daqueles que desenvolvem modelos matemáticos, nós somos mais daqueles que vão em campo e que trazem as demandas do mercado para dentro da universidade. Qual é a inspiração nossa, dado que nós não somos os que desenvolvem teorias e métodos? Nossa inspiração falemos de uma economia circular. Se vocês notarem bem, a Apple recentemente começou a recomprar os equipamentos usados. Ela levou o preço do celular de 700 para 1.000 e poucos dólares. Poderíamos dizer que a venda ia cair. O que ela fez com esse dinheiro adicional? Ela recomprou os usados. Qual foi o impacto? O impacto foi em número de unidades que a Apple desceu de 93 milhões de unidades para 63 milhões de unidades produzidas. Só que a receita, que é o que interessa no negócio, não se alterou. Então, imagine o seguinte, você faturou a mesma coisa e trabalhou 2/3.
Financeiramente, a Apple teve ganhos. A ideia de se fazer isso e se evitar o descarte veio de uma diretora que conheceu economia circular na universidade. E aí entra o nosso papel como docentes de trazer alguns conceitos acadêmicos para conectar com o mercado. E não necessariamente nós o faremos, talvez nossos alunos e alunas o façam. O que interessa é a venda foi custeada pelo aumento de preços, o aumento de preços reduziu a venda, mas zerou o descarte inadequado. Eu tenho um artigo que eu postei no LinkedIn há pouco tempo, em que eu falo justamente sobre isso. Nós precisamos, se nós quisermos reduzir o descarte, se nós quisermos evitar que o aparelho fique na gaveta depois de 10 anos de uso, talvez a gente precise analisar com carinho a opção que a Apple usou. Porque isso viabiliza o reaproveitamento. Nessa gênese, nesse foco, nós mudamos e estruturamos o nosso grupo há alguns anos para trabalhar com dois pilares: marketing, sustentabilidade. Por que eu faço isso? E aí entra uma questão dos perfis de aluno que ocorrem a mim na minha universidade. Eu sou um professor que tenho 34 anos e meio de carreira e, via de regra, no mestrado, eu tenho acho que 15, 16 já, e doutorado. Quem me procura são profissionais da área que querem ou são executivos. São a maioria dos alunos que eu recebo para orientar. O que acontece? Quando você tem... E aqui eu tenho 4 deles que trabalham comigo há mais tempo na sustentabilidade. Todos têm experiência em grandes companhias, em grandes organizações, 2 multinacionais, outras empresas nacionais, a Michelle de empresa média. E esses alunos, eles vêm, quando querem conversar numa turma de doutorado, eles querem conversar sobre pesquisas que estejam conectadas com o mercado deles. E aí você para e pensa, puxa, mas eu como professor, como é que eu faço para engajar esse aluno, essa aluna? É facinho, facinho. É só chegar para eles e dizer o seguinte: nós estamos perdendo dinheiro aqui. O resto eles fazem sozinhos. Nós podemos ganhar mais dinheiro lá. O resto eles fazem sozinhos. Claro que não fazem sozinhos sem a orientação, sem o verniz acadêmico, sem a estruturação científica que nós temos como docentes. Muito bem. Quando esses alunos começaram a trabalhar comigo, nós vamos nos focar na Ellen MacArthur e vamos nos focar em 3 dos 6 vetores da Ellen, especialmente em moda, comida e plásticos. Eu gostaria de conversar sobre o que a gente fez e o que a gente está fazendo nesses vetores. Primeiro, de comida. Comida é um negócio sério. 85% das perdas no varejo da Suécia são de alimentos. Alimento que foi produzido com todos os impactos, chegou no varejo e não vendeu. É um prejuízo em toda a cadeia, encarece para o consumidor, afasta as populações com menor poder de compra do consumo e gera perdas inaceitáveis. Somente no Brasil, no nosso estudo, nós identificamos uma perda de 500 milhões de dólares ao ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso é preocupante porque nós usamos o solo, a natureza para produzir isso daí. E se você considerar que hoje nós somos 7,7 bilhões e iremos a 9,7 bilhões em menos de 29 anos, logo ali, e as fronteiras agrícolas de produção de alimentos estão se exaurindo, fica uma questão. A população cresce, batemos no topo da possibilidade de produzir alimentos em área, a menos que a produtividade dispare, a gente continue produzindo e jogando fora esse dinheiro todo. Como nós vamos alimentar 2 bilhões a mais de pessoas? São desafios que a universidade empreendedora precisa. E aí nós começamos a ter diferentes linhas de estudos. Uma delas foi do Green Marketing, que saiu, inclusive, eu já mostro no Cleaner. O Green Marketing diz o seguinte: ó,
Um item está próximo ao final da validade dentro do supermercado. Eu não posso deixar esse item chegar ali, porque se sucatear é um problema ambiental, e se eu descartar é um problema social. Não vou falar do problema econômico. 500 milhões de dólares ano. Como eu consigo usar o green marketing para alavancar vendas e evitar perdas? E aí, um dos artigos, e aí você tem combinação sempre, tudo que se faz na academia, se buscam parceiros, e esses parceiros, porque nós não somos os donos, a gente precisa de ajuda, essa é a grande verdade. E nós buscamos identificar, puxa, aonde eu posso conectar mercado, parceiros e avanço da ciência, principalmente o avanço da ciência. E quando você começa a trabalhar num tópico, outros vão surgindo. Uma segunda linha de trabalhos investigou o problema, mais especificamente, de 90 milhões de dólares ano, dentro dos expositores do supermercado. Falo do salame que está chegando perto do fim da validade. Não raro, esses itens precisam ser vendidos e para vender tem que baixar muito o preço. Uma coisa é um item com 60 dias de validade. Os fabricantes estão querendo fabricar itens com validade menor para reduzir os problemas, os elementos que nos fazem mal à saúde. Mas isso pode virar um problema ambiental. O que o fabricante faz? O supermercado diz, eu ponho o que você tem para vender, mesmo porque depois que eu tirei o leite da vaca, eu tenho que dar um destino para esse produto. E depois que o leite saiu da vaca, esse leite vai se deteriorar, não adianta. Ele tem uma vida. Muito bem, está próximo da vida, como eu posso fazer isso? E aí começa o jogo de empurra na cadeia de suprimentos entre o fabricante e os supermercadistas. Todos querem passar o problema para o outro, todos querem ganhar com isso um pouco de dinheiro. Se você assumir que a margem de um varejista de lucro, vamos botar aí 23%, 25%, você vender um presunto, um queijo, um iogurte com 50% de desconto para sair rápido, você está dando de presente. Você está tendo prejuízo. Esse prejuízo é sério. Nós captamos somente o que é descartado, nós não captamos os prejuízos advindos da redução de preço para vender, por vezes abaixo do custo. Temos um problema ali. E se a universidade empreendedora quer contribuir, ela tem que entender com esse problema. E aí o que nós identificamos? Nós identificamos um paradoxo na relação entre universidade, entre varejista e fornecedor. Um quer empurrar o problema para o outro. O interessante desse paradoxo é que um pode ajudar o outro a resolver o seu problema. Nesse artigo, focado especificamente sobre comida processada, nós identificamos que os requisitos para que você expanda o raio da economia circular. Sim, a economia circular tem um diâmetro teórico, hipotético. Como nós podemos expandir esse raio para evitar que você tenha o desperdício? Contamos com a participação de importantes pesquisadores ao redor do mundo, e esse estudo sugere um conjunto de lacunas que nós, enquanto cientistas, precisamos entender para propor soluções que não sejam encaradas como coisas utópicas. E aí você começa a trabalhar, eu quero mais, e aí, puxa, mas vem cá, alimento processado, mas o grosso da perda está em frutas e verduras. 400 e poucos milhões. E aí tem um outro trabalho que nós viemos avançando, que é acerca da necessidade de você digitalizar toda a cadeia de suprimentos, de formas a evitar o desperdício. Aqui tem lacunas, todos esses artigos que eu disse, nos futuros trabalhos, tem lacunas enormes que precisam ser preenchidas por pessoas que sejam mais tecnológicas que nós. De como nós podemos reduzir essas perdas. A Fundação Ellen MacArthur não está atrás disso de graça. O problema é sério.
Continuando, nós temos o problema do plástico, do metal, do papelão, desses materiais que vão para o lixão. Nós estamos botando dinheiro no lixo, literalmente. Estamos entupindo os mares. E como eu posso fazer para evitar o desperdício de materiais? Um primeiro estudo analisou a importância de nós aplicarmos tudo que está se estudando em nível científico para redesenhar embalagens. Os dados que foram coletados pelo grupo de pesquisa são maravilhosos. Eles indicam, porque a gente nunca tem noção, a gente fala assim, pô, garrafa de Coca-Cola. Estamos falando de quantas dezenas de milhões de garrafas PET por ano. Estamos falando de embalagem plástica que contém um conjunto de rolos de papel higiênico. Quanto dinheiro tem aí? Quantos milhões de embalagem? E aí podemos dizer assim, puxa, em alguns casos você arrumou 8%, no outros 2%. É um ganho enorme, porque a quantidade é absurda. Precisamos avançar aqui e precisamos sim estudar, puxa, por que eu estou botando esse volume de embalagem? A maioria das multinacionais traz a embalagem fora, de lá de fora. O americano tem outro padrão de consumo. Só que nós somos muito humildes mesmo. Nós demos um passo. Até que isso resolva o problema da sustentabilidade, outros tantos precisam ser dados. O que nós fizemos nos nossos estudos é trazer e dizer, olha, o mundo está assim, o mercado está assim. Mas uma parte em especial precisa avançar muito. Eu falo da parte de soluções tecnológicas, de quem constrói ciência, de quem constrói estudos, métodos, ferramentas, teorias. O que eu sei, quando eu analiso a possibilidade de você avançar nesses dois eixos, é que a viabilização do sucesso vai desvelar um conjunto muito grande de oportunidades de negócio. Falo de oportunidades de negócio para a universidade empreendedora, para a universidade brasileira que possa se aproximar do que é uma Berkeley, do que é uma Yale, do que é todas as grandes, do que são todas as grandes. E uma das coisas que vai aparecer nessa relação são oportunidades de negócio para grandes empresas e para startups, para pequenas empresas. Sim, o que vai para o lixo é uma solução não ideal. Vender abaixo do preço é uma solução não ideal. Porque a sociedade vai acabar pagando mais caro depois, porque esse custo do desperdício vai ser incorporado. Nós antevemos, mediante a solução do desenvolvimento de teorias, soluções para os problemas que estão sendo listados, nós antevemos oportunidades de negócio para diferentes empresas. Quer seja em nível de porte, quer seja em nível de foco. Por último, uma outra leva de alunos está chegando e está se interessando por outros assuntos emergentes. A Nelly, esses que estão indicados aí, são também alunos que vêm e querem avançar o conhecimento, sempre nessa linha do como eu cruzo marketing com sustentabilidade. Eu tenho outros alunos que não trabalham nesses projetos. Temos dois que estão trabalhando na análise da cadeia da moda. A cadeia da moda, basicamente, é a cadeia química, digam-se o que quiser, porque essa camisa é plástica, de uma certa forma. E existe o comércio eletrônico, e existe o problema de que, vamos arredondar, existem duas grandes coleções, inverno e verão. 6 meses depois, uma coleção, ela vai ser simplesmente cessada a fabricação.
O problema é que, por uma cadeia ser rápida no ressuprimento do item de moda, porque é aí que se ganha dinheiro, eu preciso de estoques ao longo de toda essa cadeia. E esses estoques ao longo de toda essa cadeia, no momento que um item sofre uma frustração, todos os insumos, todos os parceiros que produziram insumo ao longo da cadeia e que têm um estoque para dar um rápido ressuprimento, quando o produto é um sucesso, sai numa novela e todo consumidor quer, se ocorre uma frustração de vendas, ocorre um efeito de perdas ao longo de toda a cadeia. Nós convidamos o professor Biagi para trabalhar com a gente nisso daí. Nós estamos trazendo à luz um problema que nós ainda não sabemos como vamos resolver. Mas a gente parte do princípio que nós estamos dando o primeiro passo nesse degrau. 30% do que é produzido na cadeia da moda hoje se perde antes de chegar no consumidor. E eu estou falando aí desde o item que foi produzido, não vendeu no varejo, e aí fica lá, e tem que ser torrado o preço, até o item que é a resina da tinta para fazer aquele verdinho que saiu na novela. E como a gente consegue gerenciar isso aí num cenário de comércio eletrônico, usando inteligência artificial, big data, machine learning e outras coisas. E, recentemente, nós começamos a trabalhar com um outro grupo, que é acerca do resíduo de material plástico, de papel, e nós estamos analisando isso aí, enfocando todas as possibilidades de mitigação ao longo da cadeia. Porque quando a gente olha para um lixão, a gente diz, está lá. Sim, está lá, mas de onde veio? Nós entendemos que, numa pequena parcela que nós estamos investigando do problema, com os recursos que tem, num foco extremamente restrito, que é marketing e sustentabilidade, nós entendemos que nós podemos dar uma colaboração para a sociedade. A eventual solução desses problemas, com teorias, com soluções tecnológicas, pode abrir um grande mercado que torne efetiva e que ajude a universidade brasileira a ser mais empreendedora. Essa é a nossa pequena contribuição. Muito obrigado pela vossa atenção.